Olá, boa noite. Boa noite. Estou aguardando o horário para a gente começar o nosso bate-papo de carreira. Olá. Olá, boa noite. Estamos aguardando das 20 horas e 7 minutos. Começaremos nosso papo de carreira. Gente, eu vou ficar olhando aqui para o lado. Eu tenho um computador aqui do meu lado, então não estranhe. Olá. Olá, boa noite. 8h07. Vamos entrar aqui com a Ana Ribeiro. Vai fazer parte da nossa live hoje. Ana e eu estamos num projeto de o Papo de Carreira. A gente vai conversar um pouco sobre transição de carreira. Ana, estamos te aguardando. Olá, vocês estão me ouvindo bem? Me dá um retorno aí, gente. Como que tá o áudio, a imagem? Ei, Kelma, Christian. Feliz em ver vocês aqui, viu? Ana, você tá me ouvindo bem, Ana? A Kelma me respondeu aqui, sim. Gente, já já a Ana entra e a gente começa nosso bate-papo aqui. Olá! Ei, gente, boa noite. Ei, boa noite, tudo bem, Ana? Tudo bem? E você, Cleide? Eu tô joia, graças a Deus. E vocês, gente, como que vocês estão? Animadíssimos para essa noite de quarta? Dia dos Namorados, né, Ana? É, Gente, então vamos lá, né? Ana, você começa se apresentando como. E aí em seguida eu pego um gancho aqui na sua fala, tá? Conta pra gente quem é a Ana Ribeiro. vamos lá. Eu sou psicóloga de formação, a gente vai fazer 14 anos esse ano, eu estava pensando. Formei na PUC, fiz mestrado na UFMG, agora estou no doutorado. Tenho experiência, né, na área organizacional e também trabalhando com carreiras.
que é algo que eu gosto muito de fazer, que a gente tem feito esses nossos diálogos, né, Cleide? Isso. E acho que vai ser muito legal hoje, porque a gente já passou por várias transições na nossa carreira, né? Então acho que a gente vai poder contribuir muito com as pessoas. É isso aí. Eu também sou psicóloga, né? Sou formada em psicologia, tenho mais de uma década de atuação no contexto organizacional. Tenho algumas especializações, pós-graduação, continuo estudando, estou me preparando para um mestrado também. Então, a gente tem um caminho trilhado aí, né, bem rodado, né, Ana, de quilometragem no Sim, contexto, né, profissional. E aí, por ter muitos alinhamentos de ideias, né, ter uma visão muito parecida sobre o trabalho, a gente vem conversando, a Ana e eu, sobre é, os impactos do trabalho na vida das pessoas, né? Diversas questões relacionadas à carreira, à orientação profissional. E aí veio nasceu, né, um projeto que a gente está dando o nome de Papo de Carreira. Então, hoje é a nossa primeira live, mas é um projeto, né, que a gente tem aí dentro desse projeto alguns encontros, né? Então, mas a gente vai falando no decorrer aqui da nossa live. sim. Então vamos lá, né, Ana? Esses dias a gente tem recebido algumas perguntas sobre o nosso tema, pessoas nos alertando quanto à data. Gente, a gente estava completamente consciente que hoje, aqui no Brasil, é o Dia dos Namorados, né? Então não foi algo que passou despercebido. Esses dias a gente tem recebido, né, tanto a Ana quanto eu, algumas perguntas sobre o tema, o nosso tema. E aí a gente vem respondendo algumas questões, mas deixando aí é, o mais profundo para a gente discutir aqui, né, Ana, na live, para ir no decorrer aqui Sim. da live para a gente conversar melhor. Então fiquem à vontade também, quem estiver aqui conosco, para mandar perguntas, a gente, né, à medida do possível, vai se comprometer aí em respondê-las, né? Sim. A gente tem recebido muitas questões, né, Cleide, relacionadas a as pessoas achando que às vezes já está muito tarde para fazer uma mudança de carreira, muito perdidas em como fazer isso, querendo também saber se mudança de carreira é só para quem tem uma profissão de nível superior, e a gente vai tentar responder um pouco dessas coisas hoje na live, assim, mas já adianto para vocês que não, que transição de carreira não é só para quem tem nível superior, e para qualquer pessoa que quer fazer mudanças, né? Seja nas atividades que faz, seja talvez começar um curso técnico ou superior, enfim, É. aborda várias questões, né? Assim, é um mundo. E uma questão que me surpreendeu, Ana, apesar de ver isso no dia a dia acontecendo, são pessoas que esperam da empresa, né, uma evolução na sua carreira. Não percebe que a trajetória dela já começou há muito tempo. E isso não depende da organização, né? Às vezes a pessoa não tem clareza de que o que ela busca é uma ascensão, né, um desenvolvimento dentro da mesma área. Então, existe uma diferença ali entre, né, eu quero evoluir dentro do espaço, do contexto que eu já estou, ou eu quero mudar realmente de área, de profissão, de atividade. Então, são questões que às vezes as pessoas não têm muita clareza e acaba dificultando, né, o seu dia a dia em se planejar para que as coisas aconteçam, né? Sim, sim, é uma parte desse planejamento, ele tem que ser nosso, né? Eu acho que é ótimo quando a gente está numa organização que possibilita esse planejamento, e tem organizações que até fazem, né, esse plano de desenvolvimento junto com os funcionários. Uhum. Mas a gente sabe que não é a realidade da maioria das organizações. Então, eu parto do princípio que nós precisamos ter o nosso plano, até porque, assim, quando a gente trabalha para outras pessoas, as pessoas podem mudar de ideia quanto à nossa permanência ou não na instituição, né? Então, assim, é importante a gente sempre se manter atualizado, e ter o nosso planejamento mesmo para entender onde a gente quer chegar. Até para saber se para a gente chegar onde a gente quer, a gente precisa sair de onde a gente está. Às vezes não, às vezes Uhum. sim. Sim. Então, assim, a gente pode já deixar aí bem claro, a gente precisa, a pessoa que
está incomodado, né? Está se sentindo desconfortável. Ela precisa organizar as ideias e ter mais clareza sobre o seu contexto atual. Né? O que que ela está buscando, o que está incomodando. Vamos começar a identificar primeiro, né, quais são as insatisfações para nos ajudar a entender, olha, eu estou insatisfeita aqui nesse lugar ou eu realmente quero mudar de profissão, quero fazer uma migração, uma transição, né? Então, começa com a pessoa organizando as ideias, pensando ali, analisando o seu contexto, trazendo para a consciência, né, o que que tem incomodado, gerado desconforto no seu dia a dia laboral, né? E assim, Ana, eu gosto de anotar, e eu gosto de anotar à mão, sabe? Algumas questões que nós psicólogos sabemos, né, que o anotar à mão tem uma diferença na memorização, né? Então, Sim. isso estou compartilhando aqui, porque funciona muito bem comigo, talvez funcione bem para outras pessoas também. Então, na hora que eu preciso organizar algumas ideias, eu pego papel e caneta e começo a escrever. Isso me ajuda a colocar as coisas no lugar. E aí, a partir do momento que a pessoa começa a organizar o seu contexto atual, né, as informações do contexto atual, olha, onde eu estou, o que que me causa desconforto lá, para identificar claramente, né, Ana? Senão a pessoa começa a trabalhar uma transição de carreira sem ter analisado exatamente o que ela queria, não é isso? Eu já atendi muita gente que chegou para mim, na verdade, assim, tendo feito uma transição, vamos dizer assim, antecipada, entre aspas, que mudou, às vezes, de área ou de instituição, meio que no calor das emoções. E aí depois a pessoa veio assim, nossa, eu gostava de trabalhar naquela instituição, eu queria mudar de área e talvez lá eu tivesse uma oportunidade, porque é uma empresa que tinha abertura para isso, ou então assim, nossa, não, eu mudei, mas eu tô com os mesmos problemas, só que aqui, tipo assim, eu não tô familiarizado com a instituição, ainda não familiarizei com os colegas, porque às vezes a pessoa chega assim, ah, não, eu quero mudar de carreira. Mas às vezes, quando você vai ver, ela precisa mudar só o lugar que ela trabalha. Às vezes ela não está adaptado com a cultura daquela empresa, né? Com o jeito de funcionar. E aí, às vezes, mudando o lugar que ela trabalha, ela já vai ficar satisfeita. E aí, outras vezes, não. Então, essa questão, né, de entender as suas motivações para mudança é fundamental. E as É. motivações, gente, é de cada um. Tem coisas que, por exemplo, eu tolero no trabalho que outras pessoas não toleram. Então, assim, essa questão, né, do que te deixa satisfeito ou insatisfeito, isso é muito pessoal. Sim. E um fator interessante é a questão da cultura, né, do local. Isso é muito importante. No processo seletivo, eu percebo, né, que tem muitas pessoas que ainda não verificam os valores, missão do local para onde ele está indo trabalhar. Então, você vai entrevistar uma pessoa, você pergunta o que que ela sabe da empresa, e aí ainda tem pessoas que chegam sem saber nada da empresa e está ali concorrendo uma vaga. Então, eu penso que isso tudo começa antes da pessoa entrar naquela empresa. Verifica, a cultura organizacional pesa muito na nossa satisfação. Se não há uma identificação com aquele contexto, essas confusões podem acontecer. Então, a pessoa entra, não se identifica, às vezes, com a missão, não sabe para onde aquela empresa, né, está caminhando, qual que é a direção, qual que é o objetivo dela de existir. E aí, ou às vezes sai e entra achando, sabe, né? Entra achando que era uma coisa e pode chegar e não se identificar. Então, a questão da cultura local, né, da organização, do contexto que a pessoa está, ela diz muito também da identificação com relação à motivação. E aí é importante que a gente tenha clareza sobre isso, né? Olha, é, não é só exatamente o que eu faço aqui, são os valores, são características da cultura da empresa. Ou esse ambiente é muito formal para mim, né? A gente pode dar vários exemplos aqui, né, do que a gente está chamando de cultura, o que caracteriza uma cultura, né, de empresa. Então, um ponto a se pensar antes de decidir fazer uma transição olha, o contexto que eu estou, eu tenho identificação com essa cultura, né? Se não é identificação, gosto do que eu faço, mas não me identifico com essa cultura, aí talvez é mudança de emprego e não transição de carreira, né? Que é o que a gente vem tentando esclarecer aqui.
E aí, tendo feito a mudança de emprego, a pessoa continua insatisfeita, ela talvez não tenha levantado claramente os incômodos que ela tinha naquele ambiente. Ela não levantou tudo o que causava desconforto. Mas vamos partir do pressuposto que a pessoa identificou, é isso mesmo, não é só contexto, não é só cultura, quero mesmo mudar de profissão, quero mudar de área. Qual o caminho que essa pessoa deve seguir, Ana? O que você sugere? Bom, aí eu sugiro uma reflexão da pessoa começar assim, pensar nas habilidades dela, nas competências que ela já tem, e o que de Gente, a Ana travou aqui para mim. Eu não sei se eu que travei, se foi a Ana. Ah, voltou. eu continuo te Agora voltou. ouvindo. Ótimo. Gente, para quem É, entrou agora, deixa eu só fazer uma contextualização rapidinha, Ana. sim, Gente, a Ana e eu, a gente tem o projeto Papo de Carreira, né? Psicóloga, Ana também. Temos algumas formações aí além da psicologia. A Ana é mestre em psicologia, né, Ana? E é doutoranda pela sim. UFMG. Então, eu tenho algumas pós-graduações e a gente tem uma visão muito próxima aí desse tema trabalho, carreira, profissão. E o nosso bate-papo é nessa linha aí. É só porque eu vi que entraram pessoas depois que a gente já tinha começado, aí é Ah, para ir sim, contextualizando o pessoal, tá bom? Mas, Ana, ótimo. continue aí. Você estava contando para a gente. O que, que você acha que, né, tendo clareza que é uma transição de carreira, ok, qual que é o próximo passo? Entender o que é que a pessoa quer fazer a partir dali, porque a transição também, ela pode ser às vezes dentro da mesma profissão. Por exemplo, vou dar um exemplo nosso que é mais fácil para mim. Às vezes a pessoa é psicóloga clínica, mas ela não está satisfeita na clínica mais, mas ela não quer parar de atuar na psicologia. Então ela pode atuar com RH, pode atuar na área social. Então é importante Hospitalar, né, entender Ana? hospitalar, né? Porque assim, dentro de uma formação tem várias possibilidades de atuação. Então entender se é isso, assim, você quer fazer uma transição dentro daquela profissão, dentro daquele campo ali que você já atua ou não? Você, não, eu não me identifico, não tem nada da psicologia que eu estou me identificando, estou querendo, sei lá, ir para a área de sistemas de informação. Vou pensar numa coisa que é bem diferente assim da psicologia. Então, assim, o que que eu tenho que fazer para isso? Partindo do pressuposto que eu tenho a clareza, né? Estudei assim que de fato é isso que eu vou querer fazer. Então, o que que eu preciso fazer? Por exemplo, vou ter que fazer um curso superior, dependendo do que eu for querer fazer nessa área, não. Vocês vão querer trabalhar com programação. Então, vou precisar fazer algumas certificações. Então, vou ter que começar a estudar essas certificações, a me preparar para essa transição. Outra coisa também que eu acho que é fundamental, entender e até vai ajudar para você entender o que é que você precisa fazer, dar uma olhada no que é que as empresas estão pedindo, porque a gente sabe que às vezes é um pouco difícil fazer isso, porque tem muitos nomes para as mesmas coisas, né, Cleide? Às vezes nomes mais sofisticados e é uma coisa assim que você poderia, enfim, ser mais simples, mas para entender assim, tá, nessa profissão o que é que se faz, o que é que é exigido, né? Assim, o que é que o mercado tem exigido, até para você saber o que é que você já tem, porque a gente acha que não tem muita coisa, às vezes quando é uma transição assim de área muito grande, pode ser que de fato você vai precisar de muita capacitação técnica, mas se você já vai ter muitas outras competências que são comportamentais por causa da sua experiência mesmo, de vida, de trabalho, né, e que são aproveitáveis. E eu acho que isso assim é super importante. Eu falo que a Cleide que trabalha com mais assim à frente, né, de uma gerência de recursos humanos de uma empresa até grande vai poder dizer isso melhor. É muito difícil a gente desenvolver competência comportamental. Competência técnica é muito mais fácil, né, Cleide? A pessoa É. aprende, assim, quando ela tem boa vontade, é rápido, de um modo geral. Mas competência comportamental é mais difícil. Então, assim, você já tem uma bagagem, porque às vezes a pessoa fica desanimada, fala, poxa, eu vou ter que começar do zero. Não, a gente não está começando do zero. A gente teve uma vida até aqui, né? Então, assim, Isso que a mesmo. gente fez várias coisas na vida. Inclusive, eu acho que às vezes a gente subestima as coisas que a gente faz na nossa vida mesmo, assim, diariamente, que acaba que vão nos dando muita competência para fazer outras coisas, assim, no trabalho e que a gente não pensa, né?
por exemplo, às vezes uma pessoa, sei lá, que ficou cuidando da casa há muito tempo, parou de trabalhar e cuidar dos filhos e gerir a casa. Gente, gerir uma casa é um Existem várias negócio que habilidades, dá né? muita experiência. É. É sim. Ô, Ana, um ponto importante também, né, que as pessoas às vezes não se atentam, é verificar a remuneração dessa área, desse cargo que essa pessoa quer alcançar. Às vezes as pessoas ficam com uma ideia, né, é um ideal, cria na imaginação de que ali vai ser melhor remunerado. Então, a remuneração não é um ponto não deve ser o ponto principal para motivar uma transição de carreira. Porém, ela não pode ser ignorada nesse processo. É muito importante a pessoa analisar quanto ganha aquele profissional, quanto que o mercado está pagando, porque isso, dependendo da profissão, isso pode oscilar muito, né? Sim, por exemplo, engenharia, né? A gente tem os pisos do CREA, por exemplo. Mas tem muita empresa que não segue, porque não contrata como engenheiro, Sim, contrata como um analista de alguma coisa. E aí, às vezes, a pessoa não pensa nisso, olha só assim, ah, não. Por exemplo, o CREA tem um piso, eu vou começar ganhando isso. Lamento dizer, gente, no Brasil você não vai. isso. Pode ser que você consiga. Tem algumas empresas que de fato contratam como engenheiro, mas a realidade, assim, a maior parte que eu vejo é que não. E isso que a Cleide falou é muito importante, porque assim, no fim das contas, a gente sabe que essa questão financeira ela é fundamental, porque ela diz da nossa sobrevivência, enfim, né? Então, às vezes a pessoa quer muito uma coisa, acha que vai ser de um jeito e não pensa em todas as variáveis que estão envolvidas, que assim, às vezes a gente vai começar ganhando menos. Então, por exemplo, quando às vezes você vai fazer uma mudança, dependendo da mudança que você vai fazer, você vai começar ganhando menos. Vamos dizer assim, hipoteticamente, que eu resolvo a partir de agora que eu vou querer ser programadora. Então, aí estou com já todas as minhas habilidades, já fiz as certificações. Eu não vou conseguir, por exemplo, onde eu tenho capacidade para conseguir minimamente uma vaga ou de analista sênior ou de coordenação, por exemplo, de equipes. Eu não vou começar nesse mesmo nível na outra área. Assim, se eu conseguir, vai ser uma vaga de analista júnior, provavelmente, porque eu já, né, tenho experiências em outras áreas. Então, assim, o salário de analista júnior, a gente sabe que é bem inferior ao de analista pleno, mesmo que muda isso muito de acordo com as áreas, mas provavelmente vai ser menor. Então, assim, você Sim. está preparado financeiramente para isso? É uma possibilidade dentro da sua realidade? E, assim, se hoje não é, também você pode se preparar para, né? Não significa assim, ah, não, hoje eu não consigo sair totalmente da psicologia para ganhar, sei lá, 30% a menos, mas então vou fazer uma organização financeira para que daqui a um tempo eu possa fazer essa transição. Sim. E também, Ana, assim, a pessoa se organiza, né, vislumbra aí uma outra profissão, mas do jeito que é importante analisar o contexto atual dela, o momento, né, as insatisfações, é importante também ter clareza do que a pessoa está buscando nesse outro lugar, né? Qual que é o ideal que ela está buscando ali? Está baseado nas habilidades, mas será que não tem, né, outros fatores relacionados? Então, a gente analisar essas possibilidades futuras também faz parte do planejamento, né? E não só a questão financeira, né? Então, assim, pensar o que a pessoa busca, por que ela pensou nessa profissão, nesse contexto, né? E só pegando um parênteses aí, porque você falou algumas vezes sobre o analista, né, júnior, pleno, sênior, e aí eu gosto de trazer quando eu tenho essa oportunidade, né? Muitas pessoas não têm clareza do lugar do analista, né? Dentro de vamos colocar numa escala de carreira num contexto corporativo. Vou pegar um analista administrativo. Então, é só para fazer uma contribuição aqui nessa linha, não é a pauta, né, da nossa live, mas, por exemplo, gente, o auxiliar, ele fica com atividades de apoio. O assistente, ele é um executor. E aí, depois do assistente, começa o analista, que é o que a gente chama de analista júnior. O analista júnior, ele aprende fazendo. O pleno faz, ele também é um executor. O pleno já tem a informação e ele vai executar. E o sênior, ele executa ensinando.
Então, existem claras diferenças nesses níveis na forma de atuar. Então, quando você, Ana, trouxe para a gente, olha, se eu entrar como programadora, eu vou entrar como júnior, o que, que você está dizendo? Olha, eu vou aprender fazendo. Então, o júnior geralmente não é aquele profissional que detém todas as informações do cargo. Então, ele está em desenvolvimento ainda, mesmo se ele tiver passado pelo cargo de auxiliar ou assistente. Então, o júnior, dependendo da profissão, da formação, tem até tempo de formação para a pessoa sair de assistente para ser júnior. Tem empresas também, né, que tem isso no plano de carreira. Não pode passar para analista sem que ela tenha passado pelo cargo de assistente durante tanto tempo. Então, também faz parte, né, desse olhar na hora que a pessoa pensa em fazer uma transição, porque dependendo do contexto, ela não vai entrar como analista, ela vai precisar ser um assistente. Sim. Então, entra nesse ponto aí que você falou de dar, às vezes, dois passos para trás, mas se organizar para que isso aconteça, né, Ana? Para que não afete outras áreas aí da vida da pessoa. Sim. E aí, nessa organização, Cleide, é fundamental a pessoa conversar com pessoas que atuam na área também, né? Porque uma coisa é o que a gente lê, é a ideia que a gente faz de uma profissão, né? Aquela expectativa que a gente traz. Outra coisa são as experiências que as pessoas vão compartilhar conosco. É lógico que, sim, cada um vai ter uma experiência e a nossa vai ser diferente quando a gente começar naquela atuação. Mas essa ideia, assim, de ter uma conversa com as pessoas, até para entender salário, como que a área está, o que que tem sido exigido, também é fundamental, assim, eu acho. Porque eu acho que às vezes a gente fica numa coisa muito fantasiosa, igual quando você fala assim, da pessoa entender, assim, de fato, todos os fatores da mudança, e aí até fatores assim, gente, você quer um trabalho que é mais flexível com horário, que é um trabalho que te permite trabalhar de casa, então, assim, tem determinadas áreas que isso é quase impossível. Então, por exemplo, a pessoa pensar, às vezes, num trabalho de enfermagem e ela trabalhar de casa, não é que é impossível, mas dependendo do que ela vai fazer, assim, o grosso da enfermagem não é trabalhando de casa, é ali no contato com o paciente, né? Então, são coisas que tem que se pensar, assim, é uma pessoa que quero trabalhar nos horários mais flexíveis, às vezes não vai ser assim. Então, como que vai ser isso para você? Isso é um ponto que é muito importante, porque se for, talvez determinadas profissões a gente já arrisca, assim, determinadas possibilidades, porque a gente sabe que vai ser mais difícil. Sim. E outra coisa, Ana, assim, enquanto você está falando, eu estou pensando, né, que, olha, será que dá para colocar tudo isso no papel e uma pessoa sozinha trabalhar a sua transição de carreira? O que que você acha sobre isso? Ou é indispensável ter o apoio de um profissional? Ó, eu não acho que é impossível a pessoa fazer isso sozinha. Por exemplo, às vezes uma pessoa que já está acostumada a fazer terapia há muito tempo, lê muito, tem um processo de autoconhecimento muito aprofundado, ela até pode conseguir fazer isso sozinha, só que eu acho que ela demora mais. Eu acho que quando você busca a ajuda de um profissional que já está acostumado a fazer isso, eu acho que encurta muito o seu caminho e também eu acho que tem um papel fundamental de te ajudar a refletir. Porque às vezes quando a gente está sozinho, pensando nas coisas, eu brinco, no nosso mundo e no nosso papel é tudo lindo, vai tudo funcionar. E aí não tem ninguém para nos questionar. Mas nesse ponto, assim, você já pensou? Tá legal aí o que você está planejando, mas você pensou nesse ponto? E às vezes a pessoa não pensa, por exemplo, essa questão de que talvez vai ter uma queda salarial significativa, eu posso arriscar dizer assim, que 99% das pessoas que eu atendi não era uma coisa que elas pensavam. Que elas pensava assim que ia ter uma diminuição salarial, mas que era uma coisa assim, pouca, que dava ali para fazer os ajustes. E às vezes a gente via que de acordo com a mudança que a pessoa queria, não ia ser pouco. Então, assim, aí depende. Às vezes a pessoa já teve gente que resolveu fazer a transição porque já tinha uma reserva financeira que seria usada para outra coisa, mas aí resolveu que era importante fazer a transição naquele momento e a reserva foi direcionada para aquilo. E pessoas que às vezes não tinham reserva ou não estava disposta a abrir mão da reserva para aquilo, que precisaram esperar um pouco mais, assim. Uhum. Então eu acho que a ajuda de um profissional, ela ajuda a encurtar muito o caminho, assim.
E até porque um profissional ele vai ter acesso a pessoas que trabalham nas áreas, pode te ajudar nesse network. Então, assim, não puxando a sardinha para o nosso lado, né? Tá puxando, eu acho que faz muita diferença, assim. Eu falo porque eu sou uma pessoa que eu estou nesse processo de transição e embora eu trabalhe com isso, eu fui buscar mentoras em outras áreas, assim, sabe? Não exatamente para planejar essa transição, mas para desenvolver algumas competências que eu sei que eu não tenho e que eu preciso. E tem me ajudado muito, assim, a pensar, porque aí vai me tirando dessa zona de conforto e aí coisas que às vezes eu não tinha pensado. Eu falo assim, olha, tá vendo? Isso foi legal, assim, esse insight que deu. Legal. Se alguém quiser mandar alguma pergunta, né, Ana? A gente está aberta aqui, gente. Pode mandar. Se alguém também quiser, né, alguma, como que eu posso dizer? Colocar uma situação, né, que ela esteja vivendo e para a gente também, né, dar nossa opinião. Eu queria, Ana, colocar aqui, enquanto, né, alguém coloca para a gente alguma questão, uma situação hipotética, né? Nós, quanto psicólogas, eu, por essência, tenho tendências para exatas, por essência, mas a minha formação é psicologia, que é a área da saúde, amo a psicologia desde o primeiro dia de faculdade. Mas achava que eu ia usar o conhecimento mais para conhecimento, não me via muito ganhando dinheiro com isso. Me encontrei na psicologia, não me imagino fazendo outra coisa, mas fui agregando outros conhecimentos, outros saberes aí. Isso não acontece com todo mundo, às vezes o contrário pode acontecer, a pessoa se planejar muito para entrar numa profissão e depois se deparar com algo assim, nossa, não é o que eu imaginava, isso não me brilha os olhos. Você tem alguma sugestão? O que você pensa sobre isso? Tem que pensar, por exemplo, eu entrei na faculdade de psicologia certa de que eu ia ser. E aí, quando eu fiz estágio no hospital, foi um choque para mim. Eu não gostei do ambiente, e aí eu fiquei pensando muito, será que se eu for para outro hospital, eu fiquei pensando naqueles incômodos. Ah, mas será que é só esse hospital que eu não gosto? Aí eu vi que não era exatamente aquele hospital que eu não gosto. Podia até ser que outro eu até identificasse um pouco, mas a essência do hospital em si eu não gostava. E aí eu já estava no oitavo período do curso, nossos cursos são 10 períodos, Uhum. eu pensei em desistir do curso, assim, na época foi um período bem difícil, mas eu não desisti. E aí depois eu comecei a fazer estágio em RH, fui monitora de avaliação psicológica e fui me encontrando. Também estou querendo fazer novas coisas, né? Assim, comecei essa atuação na clínica mais forte, principalmente com a parte de carreira. E eu acho que é isso. Eu acho que também tem momentos de vida, sabe? Assim, Sim, e aí a gente acha que precisa sempre estar refletindo, porque também nenhuma escolha, gente, é para sempre. Igual eu falo, às vezes você já foi muito satisfeito num lugar que você trabalha e hoje você não está satisfeito mais, hoje não te atende mais e aí você escolhe, né, se você vai mudar ou não. Mas é legal também pensar nisso, assim, que né, as escolhas elas não precisam ser para sempre. sim. É. Pode mudar. E ser gentil com você mesmo, né, Ana? Não se culpar, não se forçar algo que você não está se identificando, né? Analisar com cuidado tudo. Isso a gente colocou, eu coloquei uma situação hipotética num contexto aí de nível superior, mas isso pode acontecer, né, em várias situações, às vezes no curso técnico que a pessoa, né, idealizou ali. Então, isso não é que pode acontecer, isso acontece, né? Isso é mais comum do que a gente imagina. Às vezes, depois que a pessoa tem contato ali com o fazer, com a prática, às vezes, ou se aproxima dessa prática, ela vai distanciando a identificação dela, vai clareando mais, né, o que se faz ali, e às vezes a pessoa pode não se identificar. Né,
tudo bem, vai planejar, fazer, né, a mudança que for necessária, porque apesar de que o trabalho, a profissão é parte da nossa vida, né, Ana? E, Ele é determinante para muitas questões da nossa vida. Então, às vezes, até a postura, né, o estilo da pessoa tem muita relação com o trabalho dela, com a profissão dela, não é? sim, a gente, eu acho que está num movimento assim de querer dar mais espaço para outras coisas na nossa vida e eu acho que isso é fundamental. Acho que a gente precisa ter espaço para tudo, mas o trabalho ele ainda é central na nossa vida. Assim, se a gente pensa que a gente organiza a nossa rotina, por exemplo, em função do nosso trabalho, é uma coisa que assim, é extremamente importante, né? Então a gente está num lugar também que a gente gosta, fazendo uma coisa que a gente gosta é melhor, né? Assim, quando você está na situação assim, de que você tem que trabalhar. Você não é a pessoa ainda que atingiu a independência financeira e pode escolher não trabalhar. Uhum, Então, é melhor que você faça isso num lugar que você goste, assim. Mas tem gente também que consegue ter outras relações com o trabalho. Fala assim, ah, não. Tipo, é um pouco... É difícil ver isso, mas tem gente que consegue, assim... É quase que como se fosse um pouco indiferente. Eu não sei se a palavra ideal seria essa, mas, assim, de entender assim, não. Eu tô aqui nesse lugar X para ganhar dinheiro, que é meu lugar de ganhar o dinheiro para o meu sustento e para fazer as coisas da minha vida. Vou buscar essa realização que muita gente busca no trabalho em outras áreas. E aí tem gente que vai fazer trabalho comunitário, tem gente que vai fazer esporte, tem gente que sim vai fazer diversas coisas, vai se dedicar a outra coisa que vai ser a maior fonte de realização dela. E eu acho que também tá tudo bem isso. Sabe, assim, é importante a pessoa ter clareza, assim, tipo, o que que você trabalha, por exemplo. Eu sou uma pessoa que eu gosto de trabalhar para eu me sentir realizada, mas eu também gosto de ganhar dinheiro. Eu não sou essa pessoa que fala, não, eu poderia não ganhar dinheiro e eu continuaria fazendo isso. Não, porque hoje minha realidade não é essa. Se eu tivesse uma realidade de uma pessoa que tem independência financeira, eu acho que provavelmente eu continuaria fazendo isso, trabalhando com carreira, mas aí eu ia mudar meu foco. uhum. Eu ia, talvez, ter projetos sociais relacionados a isso, porque é algo que eu gosto de fazer. Mas hoje eu trabalho para as duas coisas, né? Porque são importantes para mim. Eu também sou, eu me sinto até privilegiada nesse sentido de que é, se eu também tivesse, né, uma independência. Hoje eu trabalho porque realmente, né, assim como você disse, eu preciso disso. Mas se eu não precisasse, se eu tivesse uma independência financeira, eu falo, não preciso de dinheiro, eu continuaria fazendo isso, porque é algo que realmente eu me identifico, me encontrei, né, dentro do fazer, que é tão amplo dentro com a psicologia e com, né, as outras formações que eu tenho. E desenvolver pessoas, sabe, é algo que me brilha os olhos. Em vários assuntos, né? Então, assim, embora a minha essência seja de exatas, a minha veia passou a pulsar forte, né, para o lado de pessoas e me encontrei. Não me imagino fazendo outra coisa, sabe? Tem um comentário da Daisy aqui, ela falou assim, ó, gosto de trabalhar, mas o dinheiro é o dinheiro, sem comentários. É, a gente precisa do dinheiro, né, para todas as coisas, para proporcionar tudo que a gente tem, para a gente viver, sem dúvida nenhuma, né? Dinheiro é dinheiro, a gente não trabalha só porque gosta. Mas tem pessoas que já alcançaram aí a independência financeira e não trabalham por dinheiro. Então, se essa fosse a minha realidade, eu não trabalhasse por dinheiro, eu continuaria fazendo o que eu faço hoje, porque eu gosto das coisas que eu faço, eu gosto de pensar em possibilidades de desenvolver pessoas, de ajudar pessoas a fazer, né, esse movimento, seja de carreira, seja outras mudanças na vida, mas hoje o meu foco é ligado à carreira, né? Então eu faria mesmo se eu tivesse essa independência financeira de não precisar trabalhar por dinheiro. Né? Eu acho que essa discussão é bem legal e a gente consegue fazer ela agora, porque antes, nossa, se a pessoa falasse assim que ela trabalha só por dinheiro, que ela não continuaria, tipo assim, que ela continuaria fazendo aquilo se mesmo sem ganhar nada, era uma coisa assim muito absurda, né? Como assim que você trabalha só por dinheiro? Eu acho que a gente não tinha tanta liberdade para ter essas discussões. E agora eu acho que é legal, assim, né, gente? Pensar nisso, porque, gente, é uma ingenuidade, né? A gente vive numa sociedade capitalista, então, assim, de fato,
Se você não tem como se prover, você não vive. Então, assim, a gente trabalha por dinheiro. É lógico que não é só por dinheiro, né? Eu acho que a gente tem outras coisas também, e aí, para cada um, essa balança vai ser diferente. Uhum, Mas é por isso também, né? sim. Ô, Ana, eu posso resumir, então, a questão da pessoa fazer uma transição de carreira, tendo como, né, um mentor, um profissional ali assessorando, é, o fato dela ter a otimização do tempo, né, e a organização, de todas as ideias, informações e ter um plano de ação ali com é, como que eu posso dizer? Cronologicamente adequado, né, para que ela chegue no ponto que ela quer. Então, a diferença a gente pode colocar aí na questão da organização e execução desse plano de ação e também essa questão de ter aí a orientação direta, né, e assertiva que vai impactar no tempo e na assertividade, né, automaticamente aí desse projeto dela. Ela pode alcançar mais rápido, né? Sim, Ainda que ela chegue à conclusão de que ela não quer fazer transição. sim. Isso vai acontecer mais rápido do que se ela fizer sozinha, não é isso? Sim, e até porque esse planejamento, por exemplo, né, tem pessoas que trabalham de várias formas. Eu já tive cliente que falou assim, olha, a gente encerrou e aí fez o planejamento. Ele falou assim, não, eu quero fazer uns acompanhamentos. Inicialmente a gente fazia a cada 3 meses. Ele falou assim, porque aí eu preciso meio que desse compromisso, sabe? E a cada 3 meses a gente encontrava meio que para ver o que que caminhou, o que que não caminhou, o que que queria reajustar a rota, e aí foi muito legal. A gente ficou quase 2 anos assim, encontrando. No primeiro ano a gente encontrou de 3 em 3 meses, e aí depois no segundo ano a cada 6 meses. E assim, foi muito legal. Esse processo também de acompanhar depois, sabe? Porque às vezes a pessoa tem um pouco mais de dificuldade de colocar as coisas em prática e tal, e quer ter mesmo essa conversa, esse feedback. Essa também é uma das possibilidades, né? Que Sim, às vezes é difícil fazer um planejamento sozinho, né? Assim, às vezes a gente minimiza isso, acho que nós duas temos essa característica que a gente tem muita facilidade para fazer planejamento, pensar em meta, pensar em atividade, mas nem todo mundo tem é, essa facilidade, né? E essa habilidade. é verdade. Outro ponto também, Ana, é a questão assim, eu não vejo separado, sabe, a transição de carreira ou ascensão, um trabalho robusto como requer, né, um planejamento, fora da gestão do tempo. Sabe? Então, assim, Sim, também não é exatamente conteúdo do nosso encontro, mas uma coisa não está desvinculada da outra. Então, quando a gente fala, né, que você ter o apoio de um profissional, você vai alcançar isso de uma forma mais assertiva, mais rápido, a gente está dizendo também da questão da gestão do tempo, de você gerir o seu tempo. E não só nesse sentido, até as ações ali definidas, né? Precisam estar no radar do tempo. Então, a gente precisa pensar nisso até com relação a qual profissão, as atividades que a pessoa vai fazer, né? A expectativa versus, né? Qual que é a amplitude na distância da minha expectativa com o objetivo que eu tenho. Então, uma coisa não está desvinculada da outra, né? Ela é trabalhada muito ali juntinho com a gestão do tempo, né? sim, a gestão do tempo é fundamental, né? Porque assim, a gente pode pensar de várias coisas, tanto do se organizar para fazer dentro das 24 horas do dia que a gente tem, como que a cada dia você vai trabalhar nessa transição, e até outras coisas. Por exemplo, esses dias eu abri uma caixinha lá das dúvidas sobre carreira e vi uma pergunta muito interessante de uma pessoa que falou que quer fazer uma transição, mas que ela está pensando em algo que ela quer fazer, e que quando ela já tiver, por exemplo, 50, 60 anos, ela ainda dê conta, né, de fazer isso. Então é uma coisa que é legal, assim, de pensar, né, tá, e aí, assim, pensando já enquanto você estiver mais velho, assim, que características da atividade que são importantes, assim, né, que para uma pessoa mais velha fazer que é tranquilo, porque às vezes tem profissão que tem isso, assim, que a questão da idade pesa, né? Por exemplo, se eu quisesse hoje falasse assim, ah, não, vou ser marceneira, por exemplo, vou largar a psicologia e vou virar marceneira. Bom, hoje eu já estou com quase 40. Ainda dura até uns 50, mas é um pouco mais difícil, porque é uma coisa que ainda é muito física, exige muito do físico, Sim, sabe? Então, se a gente vê, olha,
marceneiros com mais que 50 anos, mas fica um pouco mais difícil, fica um pouco mais pesado, Sim, né? Então, sim. como que é isso? É. E aí fica, gente, vou reforçar a importância de pensar aí, de analisar as habilidades, né, as competências que a posição que eu quero alcançar, a profissão, né, o lugar que eu almejo exige e o que que eu tenho. Então, olha, rapidinho aqui, pensa aí, olha, o lugar que eu quero alcançar tem X de competências, exigência de competências. Eu tenho já desenvolvido Y. Então, assim, tem uma diferença, né, aí significativa entre o nível de exigência e as minhas competências. O que que isso pode causar quando o meu nível de competência é maior ou muito maior do que o nível de exigência? Geralmente, tédio. A pessoa que tem muito potencial e ele não está sendo muito desafiado, ele pode entrar no estado de tédio. O contrário também tem danos, né? Danos não, vou chamar de impactos, né? Tem impactos. Olha, o desafio que eu quero lá nesse lugar que eu estou almejando, que eu estou planejando, é alto. E eu percebo em mim que eu estou aqui, ó, estou bem distante. Eu vou trabalhar o desenvolvimento para eu ficar mais próximo, ou eu já vou tentar uma transição do jeito que eu estou. Quando isso aqui acontece, né, o meu nível de desenvolvimento, as minhas habilidades, minhas competências estão muito abaixo do que o nível de exigência, isso gera frustração, né, Ana? Então, a Sim, pessoa vai ter que fazer um esforço muito grande no seu organismo para ela fazer o desenvolvimento dessas competências enquanto a coisa está acontecendo. Né? O ideal é ela se preparar antes e até verificar se ela tem potencial, né? Se ela tem. Se está não só não é na capacidade, mas na disponibilidade também. essência, né? Porque esse esforço é grande, né, Ana? Então, É, porque às assim, vezes você fala que é até tem, tipo assim, eu até conseguiria desenvolver, mas assim, meio que eu quero desenvolver isso, eu quero gastar esse tempo e essa energia que vai demandar para essa mudança, isso. assim, de fato, eu quero muito. E de repente é mais interessante eu buscar coisas que têm mais a ver com as características que eu já tenho e que eu já desenvolvi, né? E aí um processo aí de orientação de carreira vai ajudar a pessoa nessa organização de informações, nessa clareza, para que se ela tá, quanto mais próxima a gente está dos níveis de exigência com relação às nossas competências, mais a gente tem tendência de trabalhar em estado de flow, né? Que é aquela questão da realização, de se sentir realizado, de ter mais, né, condições de saúde mental e sensação de bem-estar. Então, é um assunto que não é, parece simples, é possível a pessoa traçar uma trajetória, né, um plano de ação ali sozinho, mas é importante ter clareza desses caminhos aí que ela precisa percorrer e não passar por cima, porque depois que alcançar, né, essa mudança, isso tem impactos significativos, né? E acho que também quando a gente faz coisas que a gente tem mais habilidade para fazer, a gente faz isso com uma certa facilidade, igual às vezes eu falo muito assim no trabalho, eu falo, gente, não, isso é tudo muito fácil que eu faço. E aí chegaram pessoas novas para trabalhar com a gente e a gente foi treinar. E eu falei, gente, mas não é muito fácil não o que a gente faz. Eu acho fácil porque eu acho que de fato está muito alinhado com as minhas habilidades. Mas assim, aí você vê que não é fácil daquele jeito que você pensou. Só que quando você tem a habilidade para aquilo que você está fazendo, você vai fazer de um modo muito mais É, rápido, né? E fica não mais que as outras natural, pessoas não tenham fluido, né? habilidade, elas estão tentando, então é óbvio que elas vão gastar mais tempo, né, assim, para aprender. Sim. Ô, Ana, vamos caminhando para o fim agora, né? E aí a gente podia deixar aí três, né, pontos assim, vamos destacar três pontos indispensáveis num processo de transição de carreira, para, né, que fique como dica, como sugestão aí, que são indispensáveis. Alguém que quer começar agora a planejar a transição de carreira. É a pessoa que já tem certeza, né, que ela quer mudar de carreira. Vamos deixar aqui três sugestões de pontos indispensáveis para essa Sim, pessoa não deixar de analisar quando ela fizer o plano de ação dela. sim.
Eu acho que um primeiro ponto é pensar nas habilidades e nas competências que ela já tem. Isso é fundamental, para ela Uhum, entender o que ela já tem e aí o que ela precisa desenvolver. Porque aí que ela já sabe, né, a mudança que ela busca, ela precisa ver aí esse gap entre o que ela tem e o que ela precisa desenvolver e aí ela vai provavelmente conseguir fazer isso por meio de pesquisa, né, das vagas, do que o mercado está pedindo, de network também, né, conversando com outras pessoas e fazer um plano de ação. uhum. E agir, né? Assim, acaba que são quatro, porque também não adianta fazer o plano, gente, e não agir. E aí, quando a gente fala de agir, é o que a Cleide tinha sinalizado. São as nossas ações diárias, é gestão do tempo. Porque o pouquinho que eu vou fazer cada dia para essa mudança acontecer. Porque as Uhum. mudanças não acontecem se a gente ficar parado esperando. O que a gente fala de autoconhecimento, né, Ana? Quanto mais eu sei sobre mim, né, mais eu tenho condições de tomar decisões mais assertivas, mais eu me aproximo, né, de coisas que têm a ver com os meus objetivos. E isso é inesgotável, né? Então, o autoconhecimento é Sim, algo que a gente precisa fazer sempre. É claro que aqui a gente está falando na transição de carreira, mas fiz a mudança que eu queria na minha carreira, eu preciso continuar olhando para mim, entendendo sobre mim, entendendo as minhas habilidades, entendendo o que me causa desconforto e não só identificar, mas compreender, né, o que me causou desconforto, por que eu almejei, alcancei e ainda não me sinto realizada, o que está, sim, né, travando, o que está impossibilitando. Então, o autoconhecimento é indispensável, né? Essa questão também de visão de futuro com relação ao tempo e disciplina, né? Então não sim. adianta eu ter um plano de ação lindo, mas se eu não fizer todos os dias um pouco de coisas que vão me aproximar do meu objetivo, ele não vai chegar ou ele vai demorar para acontecer. Então, o futuro ele acontece todos os dias, né? É trabalhando um pouco todos os dias no meu propósito, no meu objetivo, na mudança que eu quero fazer, é que ele vai acontecer. Então, ter um plano de ação lindo, que eu coloco um prazo, e aí eu só vou trabalhar nessa ação quando estiver perto de vencer, não vai adiantar muito, né? Sim. Então, assim, eu posso até alcançar meus objetivos, mas o processo de transformação, ele não vai acontecer exatamente, né? Então, a gente Sim. tem que ter disciplina, ter muita clareza do que quer e trabalhar nisso, até antes de ter o plano de ação feito. Quando a gente vai Sim. definir as ações, né, Ana? A importância de ter um profissional acompanhando é fundamental, gente. É possível fazer sem, mas ele fica melhor orientado se você tiver uma ajuda profissional ali do lado. Sim, e essa questão do autoconhecimento é para a vida, gente. Igual, por exemplo, não tem como você fazer seus planejamentos de vida se você não tem autoconhecimento. Senão você vai só reproduzir o que outras pessoas fazem. E às É. vezes o que outras pessoas fazem não é o que você quer fazer. Então, assim, essa questão do autoconhecimento, ela é fundamental. Assim, normalmente é uma das primeiras coisas até que a gente trabalha, porque senão você não tem como construir um plano. Não adianta eu construir um plano para você. Eu vou construir um plano, mas o meu plano é baseado nos meus valores, nas coisas que eu acredito e nas coisas que hoje eu quero para minha vida, que, como a gente disse, também pode ser diferente. Ano que vem eu posso querer fazer outras coisas e aí a gente vai mudando os planos também. Os Uhum. planos, né, eles podem ser mudados, mas é isso, assim. E gostei do comentário, Sid Clay. Plano de ação que não funciona é plano de enrolação. Eu vou usar isso. Plano de falar no cabeça. Você quer plano de ação ou plano de enrolação? Muito bom, né? Ô, Ana, então assim, acabou que foram mais de 3 dicas, né? Mais de 3 sugestões Sim. aí para não deixar faltar no processo aí de transição de carreira. Então, já eu falei, já deve ter mais de 10 minutos que a gente estava caminhando para o fim, mas é tão gostoso, né? Falar sobre isso, Sim, e são coisas que a gente se identifica e conhece, sim. e Deixar vai a gente fluindo, né? A fluir. gente entra em estado de flow, né, Ana? É, Mas aqui, gente, nosso projeto Papo de Carreira, nele tem aí previsto, programado, né, Ana? Às quartas-feiras, 20 sim, horas e 7 minutos, a Ana e eu vamos estar aqui por algumas semanas. Então, se organizem para estar aqui conosco na semana que vem. A gente gostaria muito de ter o envolvimento de pessoas, né?
Quem sabe aí a gente incluir uma pessoa na nossa live para a gente fazer um bate-papo Sim, e aprender também, fazer trocas, né? A gente quer muito compartilhar as informações e conhecimentos que nós temos, mas a gente gosta de aprender, né, Ana? A gente tem essa veia alta sim. aí de querer mais conhecimento. Então seria bem legal se, né, alguém pudesse entrar, bater um papo com a gente, ou se dispor a ser o nosso case aqui para bater um papo. Então, às quartas-feiras, 20 horas e 7 minutos, a Ana e eu estaremos aqui para o nosso papo de carreira, né, Ana? Isso, Então, já gente, deixa anotado na agenda, gente. Ó, organização. é isso aí. E disciplina, né, Ana? Sim. Gente, É, muito anota na obrigada, agenda né? também. Oi, desculpa, não te entendi, Ana. Eu brinquei. Anota na agenda e venham, senão vai ser o plano de enrolação. É, isso aí. Gente, muito obrigada, viu? Um abraço para todos. Agradeço muito aí o pessoal que entrou e está nos prestigiando, né? Com a presença, doou aí parte do seu tempo para estar conosco. É muito gratificante, né? A gente poder falar para quem quer ouvir. Eu acho isso assim muito gostoso, né? Então, um abraço Sim. para todo mundo. Bom fim de noite, né? Aproveitem aí o Dia dos Namorados, né? Quem tiver intenção ainda de ter um encontro, né? Mas que a noite seja abençoada aí para todo mundo. E a gente se encontra na próxima semana. Isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. E esperamos vocês aqui na próxima semana. E quem sabe alguém se disponibiliza a participar com a gente. Vai ser ótimo. Tenho certeza que a gente vai, aprender muito com vocês e poder contribuir também. É isso aí. Obrigada, viu, Kelma? A Kelma colocou ali que adorou o nosso papo de carreira, Ana. Obrigada, nós adoramos também estar aqui, Kelma. Obrigada, gente. Boa noite a Boa todos. Até a noite. próxima quarta. Tchau, tchau. Até.